nossas conclusões disso. Bom, Edgar, eu pedi então que nós conversássemos, né, e chegássemos então numa definição. Eu falei, né, eu já te mostrei, o André está comigo aqui, ó, está presente aqui junto Tudo comigo, bom? só Boa não tarde. coloquei na tela justamente porque o espaço é pequeno. Tá? Pedimos a reunião então para conversarmos, entendermos um pouquinho o cenário e sabemos para onde a gente vai caminhar. Por quê? Porque temos as questões que são ponderadas do lado de vocês, obviamente, ou seja, questões que vieram à tona aí, então, de ajustes e regularizações. E do outro lado, nós temos uma situação que é a questão financeira pendente, né? Que para nós era importantíssimo termos a questão de um aporte financeiro e contabilizamos isso para o mês de agosto. E aí nós não conseguimos, então, dar a entrada, digamos, nas documentações, apesar de as informações que vieram no sentido de que já estávamos quase com, sei lá, 80%, 90% das coisas prontas para ingressarmos frente à Caixa e termos a questão do financiamento, mas não, isso não aconteceu, né? E aí eu estou com, digamos, os compromissos aqui financeiros batendo na minha porta, né? E um deles também está relacionado com a questão dos elevadores do prédio e tal, e eu estou tentando gerenciar, fazendo efetivamente o gerenciamento de crise, está tudo certo, assim, em princípio, consegui persuadir, então, aos meus credores lá de que teria uma solução até outubro, né? E aí, né, depois que nós aditamos a questão lá e minutamos, vieram essas ponderações de que não, de que nós teríamos que ter um prazo dilatado muito maior. E aí, Na, claro, na, isso me na preocupou. verdade, doutor, desculpa, porque a narrativa, desde o começo, ela não é assim, né? E até com a presença do André, fica importante a gente construir a narrativa correta. Porque toda vez que o doutor vem com a linguagem, né, a linguagem subjetiva, subliminar, dá a entender que a gente não está entregando o que nós acordamos e não procede, porque desde o começo, da parte daí que não foi entregue o que nós precisávamos. E o doutor está ciente, porque inclusive inúmeras reuniões com o doutor também compactuava com isso, afirmava que existia toda essa pendência do lado de vocês. E não foi uma vez Sim, só. tá certo. Não, eu não estou Muito discordando disso, importante. Edgar. Não, 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 calma não aí, estou deixa eu discordando. terminar. O doutor falou, eu preciso terminar a tese aqui para a gente entrar no entendimento. A gente quer continuar, a gente quer fazer, inclusive a gente está gastando dinheiro e trabalhando sem êxito, porque para a gente foi vendido que estava tudo bem, que estava tudo certo. E quando a gente começou a ter profundidade no projeto, tinha um monte de coisa mal feita, mal resolvida, sem fazer, e que não é a gente. Esquece a Neximob, esquece Ricardo. Se você pegasse qualquer outra empresa e ela batesse na porta da Caixa Econômica ou qualquer banco, nenhum banco ia aceitar o empreendimento do jeito que estava, porque o empreendimento estava muita coisa errada. Então a gente teve que consertar, arrumar, refazer, fazer para ficar apto para entrar. Então não é que chegou em agosto e nós não cumprimos com o negócio. A gente não conseguiu nem chegar nessa etapa. Por que nós não conseguimos chegar nessa etapa? Porque ora não tinha um documento, ora não tinha o projeto, ora o projeto estava ruim, ora não falava com o cara, ora ninguém queria nos atender, ora não podia trocar o cara porque tinha relacionamento com vocês aí. Então ficou um parto desesperador, né? Aí agora que a gente está apto para entrar, aí a gente recebe uma coisa que, não, se não tiver o dinheiro, como se tivesse, pô, vocês cumpriram e nós não cumprimos. Não é essa linguagem, doutor. Então, eu acredito muito na política da honestidade, na política do que é certo. É essa tese que eu acredito. Eu morei 10 anos na Ásia, doutor. Para mim, é assim. Então, nós estamos fazendo, estamos trabalhando, estamos consertando o que nem era de nossa responsabilidade. Agora, fica a critério também de vocês falar, não, de qualquer maneira, independente do que vocês fizeram, a gente não quer mais continuar. O empreendimento é de vocês, a gente tem um contrato, e se não fizer sentido, a gente não continua. Mas você vai ter que começar tudo do zero, porque a gente não vai entregar o projeto que nós trabalhamos e investimos com o nosso dinheiro.
E desse jeito, se você vai para o mercado, se você lança o produto desse jeito, você vai ter um problema para o resto da sua vida. Você não, não, o André e o sócio dele. Uhum. Vocês são responsáveis por 5 anos, acontece uma patologia, mais 5, e a vida do André vai ficar um inferno, do jeito que estava o prédio concebido. Uhum. Né? Porque teve muita coisa ali que não é que fez errado, é perigoso. Uhum. Né? Então, doutora, assim, agora, vamos pensar junto, vamos quebrar a cabeça junto, vamos. Eu tenho crédito, eu tenho 165 milhões de crédito na Caixa. Agora, eu não consegui entrar com o projeto na Caixa. Uhum. Então, a questão não é essa. Cadê o dinheiro da Caixa? A gente nem conseguiu entrar, né? Então, a gente precisa também entender como que vai ser desenhado daqui para frente, como que vai ser desenhado essa questão, porque é importante, né? A gente está, por exemplo, a gente fez todos os projetos lá. E todos os projetos que nós fizemos, se for pagar, é 600 e poucos mil reais. Uhum. Então, a gente já investiu dinheiro, investiu tempo, né, no negócio, para consertar uma coisa que não era de nossa responsabilidade. Mas a gente em nenhum momento foi lá e devolveu a peteca para vocês, começamos a falar, não, então vamos chutar tudo. A gente simplesmente continuou o trabalho, né? Uhum. Então, eu só quis fazer essa correção na fala, porque senão a gente vai tendenciar por um outro caminho. Isso é perigoso. Bom, já que tu falou, eu ouvi, né, atentamente as tuas ponderações e aí eu tenho o seguinte comentário para fazer contigo. Em momento nenhum, né, em momento nenhum nas conversas que eu travei com o Juliano, com o próprio Ricardo, eu disse que não era ciente dessas dificuldades operacionais que nós tivemos. Né? O Ricardo está aqui para, digamos, ratificar o que eu estou te dizendo. Né? Sabia do grau de dificuldade das informações e tal, mas vamos puxar na linha do tempo um pouquinho para que a gente entenda, digamos assim, o contexto de um modo geral. Lá quando foi feito então os esboços de análise e tal, e as análises preliminares da coisa, e uma das coisas que eu bati bastante, até com o próprio Juliano nesse sentido e com o próprio Ricardo, é de que houve uma análise preliminar do prédio para que houvesse então um interesse por parte da Nexmob, do grupo, enfim, em tentar fazer uma negociação acontecer. E nessa análise, ainda que ela tenha sido uma análise superficial, imagino eu que tenham feito as suas ponderações técnicas. Né? E aí, Edgar, eu não imagino, né, que de maneira, digamos, inocente e ingênua, vocês tenham contratado um perito para que ele possa falar e analisar a questão da obra e não ter se deparado com eventuais incongruências que ela possa ter tido. Ponto. Tá? Porém, olha como essa fala é perigosa e, novamente, doutor... Só um pouquinho, Edgar, eu te dei a fala, deixa eu falar agora. Não, mas eu não estou entendendo o caminho que você quer tomar, porque depois que você mandou aquele aditivo já tendencioso para a gente começou a ficar desconfortável, doutor. Estou sendo sincero. Por que, Edgar? Eu não estou te entendendo. Você está levando para um caminho diferente a fala. O doutor veio com fala tendenciosa. Deixa eu te falar uma coisa. A gente já desde o começo falamos para o doutor, desde o começo, do primeiro dia, e essa análise não seria profunda, que o aprofundamento viria depois que a gente assinasse o contrato, porque teria muito investimento envolvido, e a gente não ia pôr um caminhão de dinheiro sem contrato assinado. O doutor coloca 500 mil reais em um cliente sem assinar um contrato? Me responda isso. Claro que não. Então, doutor, e isso a gente já falou, não sei por que o doutor está voltando com essa fala. Parece que se o doutor quer levar para um outro caminho, já vamos para o final, para o começo, porque a gente economiza tempo de todo mundo. Porque não é a primeira vez que o doutor vem com falas tendenciosas e essas... Não, eu não estou sendo tendencioso, está gerando uma interpretação diferente, eu não estou sendo tendencioso de forma nenhuma. Não está, não. Não estou, eu só estou tentando esclarecer os fatos. Né? Doutor, você estudou direito, eu estudo muito também, doutor. Não, Edgar, nós estamos aqui travados em razão de uma situação pontual. Qual? Doutor, você está falando com uma pessoa muito inteligente. A palavra tem significado, tem semântica. O doutor estudou isso na universidade, eu estudei muito isso.
Então segue com outro roteiro, sem tendenciar. Essa fala sua não procede. Não, mas eu não tô Essa tendo fala sua não procede. nenhuma conotação na E minha não é de fala. hoje que o doutor está vindo com falas tendenciosas. Não, Edgar, desculpe, mas assim, eu não estou sendo tendencioso, eu estou dizendo Assim, que, não, desculpe, não. Eu assim. estou dizendo que nós chegamos num ponto que não tivemos uma evolução em razão de algumas questões. Uma delas era a transmissibilidade da informação por parte do responsável técnico, do qual eu e o Ricardo longamente conversamos, em razão das dificuldades, e ele me disse todas elas, e eu disse a ele que teria toda a intenção de fazer com que as coisas acontecessem da forma mais rápida possível para solucionar. Então, em nenhum momento eu fui negligente, em nenhum momento eu fui um cara que fiquei ausente do compromisso, muito pelo contrário, sempre estive do lado do Ricardo, tentando ajudar o mais rápido possível as coisas para que elas pudessem se destrinchar. Agora, obviamente que são coisas que não dependem da minha pessoa. Ponto. Bem, Tá? nem da nossa, doutor. E a gente fez Ok, mas então não estou sendo tendencioso em nada, Edgar. Não, não, nessa Nada. sua fala o doutor foi, Não, porque não o fui, doutor não. está Desculpe, colocando uma mensagem desculpe. subliminar que Não, está falando que nós fomos não. negligentes, como que a gente não olhou com profundidade, sendo que desde o primeiro momento, doutor, nós falamos, as nossas fases de evoluir em qualquer projeto são essas. Então, a gente faz uma análise preliminar, depois a gente assina o contrato, a gente vai fazer o aprofundamento, porque tem outros profissionais e outros custos envolvidos, Uhum. e depois disso, a gente começa a investigar de maneira mais profunda, né? Eu Os não sócios não vou estão aí, ô Edgar? Está aqui Não era nem pra comigo. ter reunião, Está aqui estão aí os comigo, sócios? Juliano. Estão aí? Tá bom, Eu ótimo. não, estou só ouvindo. tá o O André. Fausto também? Não, André? Falte não. Só o André. Falte me mandou procuração. Ótimo. Bom, assim, vou voltar. Né? Então, fizemos isso e chegamos num ponto que a gente não consegue resolver. Só que, nas conversas que nós tivemos, eu e o Ricardo, várias reuniões que nós tivemos, eu e o Ricardo, né, nós chegávamos num denominador comum, em termos de prazo. Marcos, vou precisar de mais tempo, porque para a gente alinhar todas essas questões, eu vou precisar de X tempo, X tempo. E esse X tempo que nós conversamos lá atrás, alguns meses atrás, era em torno de 70 dias. Por que 70 dias? Porque era o tempo que nós ficamos, eu e o Ricardo, insistentemente atrás do Márcio, para que nós tivéssemos acesso às documentações e com elas tivéssemos, então, a condição técnica, ao olhar do Ricardo, de fazer as coisas acontecer. Então, nós falamos que de 70 a 80 dias, nós teríamos condições de fazer todos os documentos necessários, aprontar todos os croquis que seriam necessários, para que nós pudéssemos habilitar isso, então, na Caixa e termos um resultado que era o resultado por nós esperado, por vocês esperado. Foi isso que aconteceu. Quanto tempo atrás? Faz um bom tempo. Aí o Ricardo pode nos ajudar em trazer essa informação. O Ricardo, pelo menos nós tivemos essa conversa com o Ricardo, e o Ricardo falou que nunca falou para você que há 6 meses atrás, em 70 dias, ia entregar e estaria tudo pronto para entrar na Caixa. Você falou, Ricardo? Vamos lá, eu tinha levantado a mão aqui para entrar no assunto também. Deixa eu só resgatar, antes de chegar nisso, a gente, só para compactuar e converger com o que o doutor falou, né? Quando a gente fez a vistoria lá atrás do imóvel, né? Até para que fique claro, como você colocou, de que a gente não entrou de uma maneira, como foi a palavra que você usou, inocente, né? Na prática, o único documento que a gente tinha era esse arquivo, que foi um projeto fornecido pelo Márcio como projeto legal. Então, esse, em tese, é a base de arquitetura que ele usou como projeto legal. E como projeto legal, a quantidade de informações que a gente tem aqui, ela é muito pobre. Então, assim, o que a gente tinha para olhar aqui com o que a gente comparou em campo, vai lá, Juliano. Acho que ele não está passando muito bem lá. Não dava para a gente entrar nas minúcias e nos níveis de detalhe que a gente entrou agora, né? Vamos citar, por exemplo, aquele caso dos pilares que caiu no meio das vagas, a gente teve que remanejar, circulação, área de manobra, a questão, por exemplo,
as circulações horizontais, né, que a localização da caixa de escada e elevador não está conforme a legislação, então a gente teve que encontrar as manobras para resolver. Nessa ocasião, a gente não tinha como se balizar até que a gente se aprofundasse. Então, não dá para dizer que era inocente, mas também não dá para dizer que a gente tinha informação suficiente, né? Acho que esse é o ponto. Aí volto a fala do Edgar, que é, na medida que a gente sim se aprofundou e a gente sim entrou no desenvolvimento do projeto, né? Eu até vou voltar a compartilhar aqui. Na hora que a gente entrou no desenvolvimento do projeto, é que a gente começou a entender os problemas. Por quê? Porque aí a gente voltou para a legislação e pela legislação a gente foi entender os problemas. O que a gente esperava? E aí a gente precisa ser bem simples e objetivo na fala. Que tinha um arquiteto que acompanhava a obra, que elaborou o projeto, que dava suporte pro André e o sócio dele, e a gente averigou que esse trabalho, se aconteceu, ele não fez com a mão, ele fez com o pé. Porque quando a gente conferiu os documentos, a gente viu que o que está em campo não bate com o que está aqui e com o que estava previsto na legislação. Qual foi o trabalho que a gente fez? Até vou dar uma passada rápida só para ver o que está pronto de documento, né? Então a arquitetura ela já está toda pronta, detalhada, as ampliações já estão todos prontos e detalhados, os caixilhos já estão prontos, todo o detalhamento de impermeabilização de todas as áreas molhadas, todas as plantas de piso, de forro, layout imobiliário que a gente é obrigado a entregar para a Caixa. Os detalhes aqui a gente ainda não terminou, mas vamos terminar. A parte de elétrica e instalações prediais também já está pronta. Hidráulica eu vou receber até sexta-feira. PPCI, que é o projeto de combate a incêndio, esse foi um outro também que deu Calcanhar de Aquiles. um certo barulho, né? E até atualizando sobre essa questão, o projeto que se havia informado que ele tinha sido protocolado, ele foi protocolado com o nome de Felicitar, mas ele foi protocolado num outro endereço, com outra arquitetura. Então, na prática, o projeto de bombeiro ele nunca existiu. E quando a gente foi para a legislação de bombeiro versus um projeto de arquitetura que foi aprovado há 10 anos atrás, o que foi construído agora não atende à legislação de bombeiro atual. Então, a gente teve também que entrar na legislação atual, a gente vai ter que demolir laje, a gente vai ter que ampliar a escada, a gente vai ter que mexer com os halls de entrada lá no térreo, acesso de pedestre, circulação vertical. Nós tivemos que reorganizar todas as vagas, circulação horizontal, que o pedestre ele tem que caminhar no máximo 40 metros, então a gente teve que ampliar, fazer umas manobras para conseguir se encaixar isso. Teve que mudar layout de apartamento porque tem pilar em lugar que não devia estar. Tudo isso a gente só conseguiu conferir ao longo do desenvolvimento do trabalho, né? A gente não tinha como a gente ver isso lá na vistoria. O que nos atrapalhou um pouco esses 70 e poucos dias, né? 73 dias, se não me engano, que o Márcio não nos respondia, eram basicamente duas coisas. A gente tinha que respeitar ele como um profissional responsável, um colega responsável pelo trabalho atual, a gente não podia passar por cima da palavra dele, a gente tinha que ter o de acordo dele, e ao mesmo tempo entrar na legislação e encontrar o que estava escrito lá para a gente poder encontrar essas soluções. Quando ele decidiu que ele não ia mais cuidar disso, que foi quando a gente conseguiu convencer ele a realmente pular fora do barco e a gente assumir, foi quando a gente entrou de cabeça para desenvolver o projeto e desenvolver todas essas soluções. Eu preciso destacar um profissional que foi muito parceiro nosso, que eu sei que é conhecido de vocês aí, que é o Rafael da Apaga Incêndio. Ele fez muita coisa que estava fora do escopo dele e ajudou a gente a resolver, principalmente essas questões. Hoje, inclusive, na data de hoje, 16/9, eu conversei com o Rafael, com a equipe dele, o projeto de incêndio está pronto para protocolo. Ou seja, hoje, inclusive, ele me mandou uma mensagem me pedindo os dados em nome de quem a gente vai abrir, enfim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Está pronto o material, 99%. Tem algumas coisinhas ainda para fazer, como eu disse, a hidráulica vai chegar na sexta-feira, algum detalhezinho ou outro, tem. No estágio que a gente está nos 49 do segundo tempo para poder protocolar. Atrasou um pouquinho? Atrasou, a gente reconhece, só que a gente trabalhou, né? Não quer dizer agora
que não foi feito, enfim, o material está aqui, está pronto, temos um problema para resolver e não queremos ficar com dois, né? Acho que esse é o ponto principal. A questão do prazo, como a gente falou, lá atrás eu disse isso mesmo pro Marcos no seguinte sentido: Marcos, pelo menos o prazo que a gente perdeu, a gente precisa empurrar esse prazo para frente, né? Ou seja, se eu perdi 70 dias aqui, pega o que sobra, mais 70 dias, a gente empurra isso para frente. A gente conseguiu cumprir? Nós ficamos aí no meio do caminho discutindo um monte de coisa, minuto para lá, minuto para cá, minuto para cá, minuto para lá. Tá aqui o Edgar e o Gabriel que num determinado momento me pediram para parar o projeto, eu fui teimoso, eu não parei, porque se eu tivesse parado, a gente ainda teria menos informação pronta, né? Então eu não parei, deixei, os projetistas nem sabem que a gente está tendo esse tipo de discussão hoje, eu não abri isso para eles, para não, de uma certa forma, não abalar, porque o projetista ele precisa estar com a cabeça limpa e livre de problemas para ele poder pensar só no projeto. Isso daqui é uma questão administrativa nossa, né? Então o que eu queria deixar pronto como raciocínio o material está pronto, está 99% concluído. Vamos falar no frio da letra que falta chegar a hidráulica, falta a gente finalizar o registro de incorporação, que é uma outra coisa que também lá no início do processo a gente foi informado que ele estava pronto, mas na verdade a gente descobriu que não está. Não sei se o André foi mal assessorado, o que aconteceu, mas a gente realmente vai ter que fazer do zero de novo, né? E o RI, ele não é impeditivo para a gente protocolar na Caixa, mas é impeditivo para aprovar. Então, é outra coisa que a gente ainda vai ter que tratar agora, tá? Só para dar esse panorama geral aí. Uhum. E aí, doutor, a gente fica com receio de dar sequência, porque aí começam outros custos, né? Então, se a gente vai, não vai, a gente fica em cima do muro, porque pela fala, não sei para quem, se foi para o Juliano, para quem, e o doutor falou que se não tivesse o dinheiro agora, nessa data, não ia dar sequência. Então, a gente precisa decidir. A gente avança. O que eu disse, Edgar, e aí, né, pegando os ganchos do próprio Ricardo, de novo, né, porque eu vou ser branco, franco e sincero, eu não fui tendencioso. E tudo bem, doutor, dentro de sua percepção. Deixa eu falar, Edgar, depois eu te dou a palavra. Eu não fui tendencioso. Então, quando você manda para mim um contrato aditivo que você fala que nós estamos pedindo mais prazo porque a gente não conseguiu o dinheiro, o que significa isso? Não. Você quer que eu mostre para você aqui? Não. Deixa eu tentar falar e depois eu vou te dar a palavra. Mas deixa eu falar. Quando eu concluir a minha fala... E eu vou mostrar o aditivo que você fez. Não tem problema. Mas deixa eu concluir o meu raciocínio e depois tu fala. Tá bom. Tá? Eu não fui tendencioso em momento nenhum, né? Se mandei o aditivo dizendo que não tinha prazos, eu fiz isso com base, e se fui equivocado, eu não tenho problema em reconhecer o erro. Mas o que fiz tão somente nas falas que eu conversei com o Ricardo, em todos os momentos que eu conversei com o Ricardo, eu troquei todas as informações com o Ricardo, ou seja, todos os canais de conversação foram com o Ricardo, tá? Então, a fala do Ricardo vem corroborar exatamente o que nós estamos dizendo, ou seja, perdemos tempo, e perdemos, eu sei que nós perdemos isso, em razão de todas essas arestas que nós tivemos que superar, eu sei disso, né? Em nenhum momento eu disse que isso não era verdadeiro sim, né? Tanto é que batalhamos para conquistar esse espaço e conquistamos a muitas duras penas. E aí houve o retardo do processo, perfeito, tudo certo. Tá? Só que o que eu disse é que lá atrás nós também pactuamos que em agosto nós teríamos o mundo perfeito, nós teríamos condições de estarmos com as coisas habilitadas por uma expectativa, né? E aí termos então condições de estar com o agente financeiro já à disposição e o recurso já alocado. Esse foi o mundo ideal que nós pactuamos lá há 8 meses atrás. Tá? Só que as coisas aconteceram, ponto. E nós fomos nos adequando passo a passo. E aí o que eu trouxe para a mesa, que eu quero que seja considerado, é o fato de que, não obstante o fato de vocês estarem se adequando às incongruências, às inconsistências que aconteceram ao longo do processo,
nós, da mesma maneira, temos que nos adequar às situações que vêm sendo suportadas por nós, inclusive da ordem financeira. Então, vocês têm uma questão pontual e considerável, como tu acabou de colocar na tua fala, que eu não nego e não desconsidero, considero ela como legítima, mas do contraponto a mesma coisa. Nós também temos responsabilidades que nós repactuamos há 8 meses atrás para que nós pudéssemos honrá-las agora. E aí, é isso que veio para a mesa com o Juliano. Juliano, eu tenho compromissos financeiros saudados. E agora, o que eu faço? Se já nós não conseguimos, em decorrência de todas as incongruências que surgiram, nós não conseguimos chegar no momento perfeito para todos os lados. Como eu faço para solucionar isso? E aí eu sugeri a ele que nós tivéssemos, então, na mesa, um recurso parcial do recurso acordado. Para quê? Para que eu pudesse suprir as necessidades básicas e para que eu pudesse, então, trazer uma tranquilidade para o processo, justamente pelo fato de que todos nós estamos apostando nesse negócio. Tá? Foram isso e foi isso que foi dito em todos os momentos, Edgar. Se falhei na questão da minuta, se houve alguma palavra na minuta que te gerou alguma interpretação, eu te peço desculpas, mas em nenhum momento, e aí as pessoas que estão conversando comigo estão aqui nessa reunião, em nenhum momento eu disse qualquer coisa tendenciosa. Muito pelo contrário. Eu sempre fui muito verdadeiro nas falas que tive. Tá? E sei dos problemas que aconteceram. Eu sou ciente de todos eles. Agora, nós temos que acertar o lado de vocês e temos que acertar o nosso lado. E é isso que eu trouxe para a mesa. Foi isso que eu trouxe para a mesa. Agora, se porventura essa não é a intenção, porque não vamos fazer, porque não vou... Tanto é que uma das coisas que a gente sempre falou, né? Poxa, e tu sempre disseste que a metodologia operacional tua, enquanto NextMob, era essa. E tudo certo. Eu respeitei. Eu faço pelo agente financeiro, tá tudo ok. O que eu quis dizer, e levei essa informação aos teus parceiros, precisamos adequar a metodologia para que todos nós saiamos satisfeitos em razão das intercorrências que aconteceram. É isso que eu disse. Tudo bem, vamos deixar essa questão tendenciosa de lado, que senão a gente não sai do lugar. E, doutora, assim, vamos lá. Quando você fala, é que às vezes uma palavra colocada em momento e no contexto, fora do contexto, ela pode gerar coisas desagradáveis. Então, esquece essa parte do aditivo de qualquer outra coisa. Só vou dar um outro exemplo que o doutor vai entender. Chegou um momento que o doutor falou, se não tiver o dinheiro aqui, não tem mais negócio. Eu tenho registrado isso. Sim, o dinheiro parte, né? Tá, mas calma aí, deixa eu te falar. Não integralidade. Combinado também não foi eu colocar dinheiro, quase 600 mil, para fazer coisas que era que vocês iam entregar, doutor. Então vamos lá. Nós estamos fazendo mais do que nós combinamos. Em nenhum momento eu cheguei a falar assim para o doutor, se não tiver desse jeito, não tem mais negócio. Então, eu estou resolvendo as minhas picas, os meus problemas, estou dando sequência. O doutor chega do nada e fala assim, se não for desse jeito, não tem mais negócio. Então, desculpa, doutor, eu não faço um negócio desse jeito. Uhum. E assim como esse negócio é oportuno para a gente, por isso que a gente está aqui, mas também vocês precisam da gente. Então, se não tiver esse nível de consciência, a gente não vai sair do lugar. Uhum. E assim, a política do respeito, do bom senso, do equilíbrio, ela é importante para tudo, né? Então, a gente está fazendo mais do que deveria, o que não está no nosso contrato, estamos gastando mais dinheiro que não deveria, já estamos gastando, em nenhum momento a gente chegou, tipo assim, dando um 880 para o doutor, em nenhum momento. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar. Uhum. Então, doutor, desculpa eu falar, chegou um determinado momento que foi conduzido de maneira extremamente equivocada. E que não é um tom de parceria, não é um tom de falar, vamos tentar aqui a 4 mãos fazer esse negócio. Eu corro do lado do que é meu e vocês correm do lado do que é de vocês, né? Porque, mais uma vez, se a gente sair do projeto, você vai ter que gastar todo esse dinheiro e fazer tudo isso de novo. Porque se você não fizer, você vai estar com um pipinão. E vai cair na costa do André, vai cair na costa do outro sócio.
E você, como protetor dos direitos dele, mais do que nunca, você tem que olhar que isso é extremamente perigoso. Se é denunciado, se é feito um monte de coisa, ali corre assim, riscos. Agora, hoje não, porque a gente já deu várias dicas e provavelmente, mas não dá para entregar um empreendimento desse jeito. Tanto é que a Caixa não aceita. Se a Caixa Econômica não aceita, já mostra que tinha algo errado. Mas, enfim, doutor, a gente está aqui para essa reunião para, de fato, se de forma amigável, bom senso, de uma forma equilibrada, sem um querer ferrar com o outro, a gente quer continuar. Se para vocês não fazem sentido, que a gente resolva nessa reunião, pelo menos a gente já conduz de maneira diferente também. Bom, eu vou fazer uma pergunta, né, importante para a gente entender esses pormenores. Ricardo, do que tu disse até agora, né, tu está com 99% pronto das documentos para que são documentos habilitáveis do processo, do projeto, frente ao agente financiador Caixa. Isso se resolveria até o final do mês de setembro. Ok. E aí nós teríamos que aguardar, então, uma análise do agente financiador. Sim. Para que tivéssemos, então, uma resposta positiva ou negativa. Negativa a gente não espera, porque justamente a gente trabalha para aprovar, né? Com as experiências A gente está anteriores. conduzindo para isso, doutor. A gente está Exato. trabalhando para já adequar as demandas da Caixa. Né? Com as experiências anteriores que a gente tem e que a gente sabe como ela pede e o que ela pede, a gente já está desenvolvendo material, vamos dizer assim, seguindo a cartilha dela. Que se a gente não seguir a cartilha dela, aí corre esse risco, como você falou, de reprovação. A Caixa, na verdade, ela não chama de reprovação. Ela vai dizer o seguinte, fala, olha, faltou tal documento, ou faltou tal informação, me envia. Ela não nega. Só que ela espera você enviar. Se E ela vai você não diligenciando enviar, o processo. exato. Se você não enviar, você não completou o processo dela. Se você não completa, você não obtém o recurso. Então não é que ela faz algum tipo de aprovação. O que ela faz é, você cumpre a cartilha e ela libera para você começar a medir. A gente tem a vantagem da obra já estar iniciada e agora com a documentação já no kit caixa, que a gente chama, quando a gente protocolar tudo isso, liberar o RI, iniciar as vendas e a primeira medição da obra, aí a coisa deslancha. No nosso cronograma interno, por exemplo, é coisa de 1 ano acabar a obra inteira. Então é meter marcha em aprovar na Caixa, meter marcha em efetivamente lançar e vender e entregar em 1 ano e meio no máximo. Não vai passar disso. Tá, então, assim, olhando expectativas, né? A gente consegue concluir esses projetos agora, no mês de setembro, ingressam na Caixa ainda no final do mês de setembro, e nós temos o que pela frente para termos um recebível? A Caixa, ela tem aquelas 4 áreas de análise, vamos resgatar esse conceito. Então ela tem análise de engenharia, que é a análise mais chata, vamos falar assim, que é a de enviar todos os documentos, que é o que a gente está terminando de produzir. Então ela vai olhar todos os projetos. Ricardo, deixa eu só fazer um aditivo, doutor. O que é legal, de repente, você passar para a gente? Qual que é uma demanda emergente financeira que a gente pode conduzir para um outro caminho, só que depois que a gente teve essa discussão, a gente ficou inseguro em dar essa sequência. Então, por exemplo, a estruturação da Caixa é o dinheiro maior, é onde você vai recuperar o dinheiro que vocês colocaram, e a gente conseguiu o dinheiro mais rápido para viabilizar todo o restante da obra, do que falta. Mas existem outras maneiras de a gente estruturar um fund se não for dinheiro agressivo. Estou precisando levantar aqui 500 mil, 1 milhão e pouco. A gente fazer esse pré-lançamento, né? Que aí eu acelero no RI, que é 30 dias, a partir do momento que eu dei entrada lá, e, de repente, 45 dias, 60 no máximo, eu estou apto para ir para o mercado. E aí eu posso ir angariando, existem várias maneiras de a gente estruturar um fund. A Caixa Econômica é uma dessas maneiras. Eu não uso só, por exemplo, quando eu faço loteamento, parcelamento solo, a Caixa não financia. Então, a estruturação do fund é outra.
Então, se há essa necessidade, se há esse interesse, a gente pode conduzir, mas desde que a gente não vai dar. Imagina, eu vou para o mercado, daqui a pouco você manda uma notificação que não tem mais negócio, isso ferra com tudo da nossa imagem. Inclusive, se a gente for continuar, a gente vai ter que fazer um aditivo sobre essas novas condicionantes, né? Uhum. Então, podemos também conduzir dessa maneira, não ficar só dependente da Caixa Econômica. Tá? Não, eu já tinha relatado isso ao próprio Juliano nas conversas que tive, né, de que o que é emergencial para mim? Eu preciso saldar questões financeiras da própria construtora e questões obrigacionais dela. Então, assim, eu coloquei uma régua para o Juliano lá, não é pouco, mas não é o todo, né? Na verdade, equivale a 10% do valor. Né? Eu falei em 1,5 milhão. 1,5 milhão eu conseguiria resolver as arestas que eu tenho aqui, os problemas que eu tenho, e aí botar uma pá de cal em algumas questões que estão fervilhando e as coisas serenarem, tu entendeu? E aí eu dar sequência Porque, Edgar, de novo, vou repetir, mesma coisa que tu acabaste de sinalizar, no sentido de que todos nós perdemos com isso, nós somos sabedores disso. Eu sei disso, o André sabe disso, todo mundo sabe disso. Entendeu? Ou seja, vocês já fizeram o projeto, vocês já estão com ele em fases finais de implementação frente ao agente financiador, é o que nós queremos. Eu quero sair desse olho de furacão, quero fazer com que isso aconteça, e me parece que essa é a metodologia melhor. Porém, contudo, todavia, entretanto, é o que eu te disse, né? Ou seja, nós viemos ao longo do tempo tentando apagar os incêndios que foram acontecendo e a gente foi trabalhando para que isso acontecesse. E aí, vou voltar a insistir no argumento. O Ricardo esteve comigo em todo esse processo, sabe disso, ou seja, nós tentamos todo momento tentar resolver as arestas que foram surgindo, porém eu também tenho arestas aqui que eu preciso solucionar, e a razão pela qual eu disse ao Juliano, cara, precisamos colocar na mesa alguma coisa, é justamente para eu apagar os incêndios daqui, para que eu possa, então, ter serenidade aqui e continuar os processos. É isso que acontece. Então, assim, falamos de números, falamos de 1,5 milhão. Então, de forma objetiva, esse 1,5 milhão, a gente vai estruturar aqui uma estratégia para o mais rápido possível trazer esse 1,5 milhão, dando sequência à continuação da Caixa, que ela é concomitante, para que a gente tenha toda essa entrega de forma homogênea, aí, de a gente conseguir chegar lá com tudo resolvido, da entrada no RI. E aí a gente faz esse aditivo, então, com essa circunstância, até porque já venceu lá o prazo e não dá para a gente dar sequência deixando daquele jeito. Tá? Não dá porque, ou seja, vocês ficam inseguros e nós também. Sim. Entendeu? Então a gente tem que tentar achar a solução. Só que o que vinha sendo dito e a gente vinha conversando era, poxa, nós precisamos apagar os incêndios assim como vocês estão apagando os incêndios que surgiram. Eu preciso apagar os incêndios. Sim, doutor, mas tem jeito de falar, né, doutor? Agora, se a gente falasse desse jeito, se o doutor liga e fala assim, vamos pensar no jeito, cara, tá batendo aqui na porta, tá não sei o quê. Como eu falei, a nossa projeção não era ter essas despesas que nós estamos tendo com o empreendimento. Também não era. E nem mesmo assim nós chegamos aí metendo o pé na porta e chutando tudo. Então, o que ficou desconfortável foi o jeito que foi conduzido esse momento. Então, a gente aqui é resolvido, doutor. O que a gente quer é o sucesso do negócio. Até porque, como falei, se sair agora todo mundo perde tempo, perde dinheiro, e vai ter que começar tudo de novo, a gente ir por outro empreendimento, o doutor achar uma outra empresa, então é parte para todo mundo. Então vamos tentar aqui, todo mundo tem boa fé, pelo menos isso é o princípio e valores de todos aqui, então vamos seguir desse jeito, vamos ajustar esses pontos, vamos tentar aí o máximo possível até o começo da semana acertar esse aditivo, e aí a gente já corre aí com as outras coisas. O Ricardo não parou com os projetos, né, estamos finalizando, aí a gente fica confortável em dar sequência até assumir outras despesas que tem, principalmente RI. RI é mais de 400 pau.
Não, sim, eu te diria o seguinte, assim, até para a gente ser, digamos assim, pontual e bem objetivo nas questões. Ponto um, a minuta de aditivo vai ser proposta pelo teu setor jurídico e não pelo meu, né? Justamente para evitar interpretações dúbias. Ponto Sim. 2, que nós tenhamos, então, isso definido no mais tardar possivelmente até semana que vem. Sim, é o interesse nosso também, doutor, porque Ah, assim, então, assim, a gente senta, tal, parará, sim, meia minuta, a gente olha, ok, tudo certo, beleza. sim. Ó, prazo para pagamento é tal data, sim, em razão do fundo que vocês vão levantar, é isso aqui, tá tudo certo, beleza. Por quê, Edgar? Porque, de novo, eu sei que vocês investiram, nós estamos investindo, todo mundo tem a perder nesse negócio, mas também não podemos ficar travado em razão de situações que não vão se acomodar. Exemplo, tu vai me dizer, Marcos, eu não vou conseguir alavancar esse 1,5 milhão em 30 dias. Não vou. Por gasto, por Isso N parece razão, bom. por isso, não vai dar. Então, de certo modo, eu não consigo te travar e te segurar, e da mesma forma não vai acontecer conosco. Então, nós temos que ser, digamos, tranquilos em Não, relação. então você já tem resposta. Em 30 dias eu não vou conseguir levantar esse 1,5 milhão. Porque em 30 dias eu não tenho nenhum RI. Se essa é a resposta, então já vamos conduzir de outra forma. E qual é o teu prazo? Tá vendo, doutor, como o jogo do seu lado é diferente que o nosso? O Não, doutor está não é escorregando o tempo todo, diferente, né? doutor. Que eu, assim, eu Você estou me está escorregando. imaginando, Doutor, conversando com deixa eu aqueles falar uma caras que coisa são para os você. maiores negociadores do país em termos imobiliários. Eu fico pensando, pô, o cara não consegue me conseguir 1,5 milhão dentro dos grandes contatos que ele tem. Pá, eu fico pensando Do nisso, mesmo cara. jeito, eu estou falando com um dos maiores advogados que não conseguiu Nada, são resolver um pequenininhos aqui, pepino cara. documental de um prédio que ele já atuava como cliente dele. E ele Não, não conseguiu enxergar um monte de pepino, hein, doutor? não, até porque não, eu não sou técnico, né? Isso aí tu pode, Mas de pode ficar contrato você tranquilo. é, né? Isso eu não sou técnico, não tem como fazer avaliação técnica de engenharia se eu não sou Tudo advogado. bem, mas, por exemplo, 2 mais 2 para mim é 6, Edgar. 7, 8, dependendo do de juiz. um documento de RI, o doutor entende, né? Porque é documento, né? A tese é a mesma, né? A gente precisa do RI, né? Esse é um elemento que Então, trava a doutor, gente. a resposta é, nós vamos em busca desse 1,5 milhão, mas eu não tenho esse prazo de 30 nem 60. Se você precisa disso, podemos conduzir de uma outra maneira, sem nenhum problema. E mais uma vez, doutor, escorregou. Tá vendo como Sim, isso mas e aí? É aí que Esse eu te cara digo, do. exato, nós não temos prazo, mas e aí? Teríamos alguma previsão, a gente previsibilidade? vai pensar aqui, doutor, e vai estabelecer uma proposta para você. Esse Tá cara bom? do elevador, ele A é um gente cara vai que a gente consegue trazer ele pra mesa e bater um papo, pra gente entender um pouco também qual é a realidade dele. Sabe por que É me um pouco ocorreu isso difícil. agora? É um cara um pouco Porque, difícil. com todo o respeito ao André, que inclusive fico feliz que ele está presente na reunião, mas eu só quero ter a certeza de que ele também não está sendo mal assessorado, sabe? De repente tem mais alguém aí falando A e pode ser B, pode ser C. Se a gente puder ajudar a filtrar também, para não deixar. E eu não estou dizendo que é a sua má assessoria, não. Deixa eu só me Certo, colocar tô te aqui. entendendo. Eu tô querendo dizer o seguinte, né? Que por conta da surra que a gente tomou do Márcio, e às vezes essa empresa, por ser da construção civil também, às vezes pegou isso no ar e o André, por conta de ter as ocupações dele, não deu conta de entrar tanto no detalhe. Se Não, a gente não, puder ajudar, a Ricardo, gente eu ajuda. acho assim, Ricardo, a gente já tem muita coisa para resolver do nosso lado, então, em nenhum momento eles pensaram em estar preocupado com o nosso lado. E todas as coisas que nós fizemos para eles parece que não tem valor pelo que nota aqui, né, na fala. Então, doutor, a gente tem que pensar numa proposta que a gente consiga atender as nossas expectativas, encaminhamos para ele e aí eles analisam com calma lá se faz sentido ou não. Acho Tá que, bem, tá por bem. mim, tá resolvida essa reunião de hoje. Tá bem, tá bem. Acho que fica tranquilo, porque, ou seja, aí vocês fazem as ponderações de vocês em relação à Sim. capacidade que. O ponto na mesa é esse: a gente precisa de um recurso agora para saldar questões financeiras que estão pendentes. Ponto. Né? Perfeito. Falamos disso. Vocês têm a conjectura de vocês em relação à questão de alavancagem desse recurso. Tá tudo certo. Né? Bah, olha, eu tenho X tempo. Ok, aí tu vai me dar essa posição e a gente vai seguir adiante com as definições daqui.
Né? O André está aqui, está ouvindo tudo, está ciente de tudo e tal, só que, efetivamente, Edgar, a gente precisa do recurso na mão. E não a integralidade, mas parte dele, para que eu possa também, assim, acalentar alguns fiéis que estão na fila da... E deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para terminar a nossa tese. Caso a gente não queira avançar, vocês querem comprar tudo que a gente fez, pagar o projeto que a gente trabalhou, só repassar custo, vocês querem ficar com eles e vocês tocarem? Se eu conseguir outro parceiro, tudo bem, mas se eu não conseguir, eu não tenho nenhum recurso para colocar, né, Edgar? Mas aí eu estou dizendo que eu estou tentando buscar recurso, como é que eu vou alocar um recurso contigo em relação ao projeto? Depois a gente pode receber depois no futuro, ou pega em unidades, aí a gente pensa num jeito também. O que você acha? Você acha que é possível? Daqui a pouco é de se avaliar. A gente vai ter que ir atrás de um outro parceiro, tem que triangular isso aí com outro parceiro. Se o outro parceiro concordar com isso, tá tudo certo. A gente põe na mesa para outro parceiro. Se caso não progredir com eles, a gente vai dizer, tem o pessoal que fez essa análise já está pronto. Custa X, vocês querem pegar isso que está pronto? Pronto, é isso. Se eles tiverem interesse, a gente que, na verdade, isso é para uma modalidade, né, Edgar? Sim. É uma modalidade que é a modalidade ou seja, de eu fazer, digamos assim, o término da obra com recurso alavancado de agente financeiro, né, de banco. Até para vender, doutor, não daria. O RI estava totalmente compatível aos projetos, daí não daria. Não é só pela questão caixa. Mas, Edgar, eu entendi porque deu uma pegada ali pro lado do André. Houve um empreendimento aí em Torres que fizeram uma desconstituição de incorporação. O meu irmão terminou e agora tem que saldar todos os saldos. E os nossos elevadores lá estão atrelados a esse outro empreendimento. Daí o André quer desvincular e a associação do outro lado está dando uma pressão. Meu irmão, inclusive, conversou comigo sobre isso, para ver se tinha como nós resolver ou dar uma luz. Daí eu disse que hoje teria uma reunião que eu iria passar para ele, que a tua metodologia de Edgar é X, e é essa aí que a gente está defendido, que talvez, como você expôs aí, Edgar, talvez dando prazo X a gente consiga resolver. O pessoal do elevador, Ricardo, eles são integramente íntegros, entregam bem, só que são muito pragmáticos. São dentro de uma situação que já existe, eu já comprei alguns elevadores da figura, é Mário o nome dele, mas enfim, são coisas como diz o Edgar, que é paralelo, mas eu entendo o desespero e a dor, Edgar, por causa dessa situação de uma desconstrução de condomínio que terminar o prédio, precisa entregar e zerar as contas e passar para os adquirentes a situação. E aí os caras já tiveram mais de uma vez comigo aqui no escritório e eu fui condicionando o tempo. Sim. Mas, enfim. Eu acho que cada um tá no seu limite de pressão, e aí eu acho que aí fica ruim até de conduzir. Mas vamos então, doutor, aí vamos fazer o seguinte. Prometemos para você, aí é um compromisso meu aí, que até segunda-feira a gente vem com uma resposta. Perfeito. Tá? E aí essa resposta, aí, a depender de como vai ser, né? Aí a gente vê como que a gente, então, dá sequência nisso. Perfeito. Tranquilo. Fico no aguardo de vocês, então. Tá bom. Vamos ficar aqui na reunião, pelo menos a gente já fechou esse assunto aqui. Obrigado, doutor. Abraço. Obrigado, André. Obrigado, seu André. Obrigado, doutor Marcos. Até mais. Abraço, senhores. Vai cair o link. Você quer que eu gere aqui? Tem mais 9 minutos só. Então vamos rapidinho aqui, ó. É o seguinte, ele é malandro. Ele é um cara muito malandro, doutor. Então ele está o tempo todo querendo jogar uma isca. E assim, Ricardo, eu já falei para você, cara, o seu tempo todo você dá causa para o cara usar a gente. O tempo todo ele te usa. Ele pegou você para foder com a gente. Cara, aí, agora vamos lá. Você falou, agora eu quero falar. Você tem seu método de trabalho e você não respeitou o nosso, cara. Que método? Eu tô aqui trabalhando, desenvolvendo esse negócio desde fevereiro, você tá querendo jogar tudo pro alto? Eu não tô jogando, então assuma aí, traga o dinheiro. Ué, mas peraí, calma aí. O que a gente combinou de fazer, nós estamos fazendo. Você é sócio. Você é sócio, você também tem que trazer dinheiro. Você aí, mal participa das reuniões, cara? Mal participo das reuniões, eu tô trabalhando. Não só sou eu que falo, o Juliano fala,
Gabriel fala. E eu não disse cara, nada diferente. Cara, você quase fodeu o negócio. Eu não disse nada diferente do que eu disse para todo mundo aqui. Não, para todo mundo, não. O tempo todo ele tá te usando, porque você fala de um prazo que é mentira, e você nem falou com a gente dos prazos. Não, senhor. Não, você senhor. Decidiu assumir esses prazos. Não, senhor. Aí você nem é homem de assumir, você nem pede desculpa, cara. Não, senhor. E ainda vem critério de galo. Não, senhor, não tô cantando de galo, não. Eu só tô tô discordando de você. Então você assume a parte que é a cota rateio da sua. Você tem 25%, você traz esses 25% de dinheiro. Eu assumo o meu. Você vai trazer o seu. Então vamos lá, peraí. Eu disse, tudo que eu disse na reunião, eu disse para todo mundo. Foi gravadas as reuniões e eu mandei os links das gravações. Tudo bem, Ricardo. Eu não fiz nada de diferente do que eu fiz. Eu tô falando que agora você falou de novo dos prazos, e ele usou o que você falou nessa reunião de hoje, ele usou de novo, porque nós exaustivamente tá falando para você não falar com ele no privado, e todos nós estamos até com dúvida por que você insiste em falar com ele no privado. Então você devia ter feito a seguinte pergunta: quando foi a última vez que eu falei com ele no privado? Não sei. Faz muito tempo que eu não falo com esse cidadão. Não, cidadão. querido, aí agora você vai ali, você fala de novo, ó, eu sei que nós atrasamos. Aí ele já é malicioso, já é tendencioso, ele usa isso na reunião como usou. Mas não tem problema. Isso eu baixar um pouco a guarda. Não, tem nada a ver com baixar. Você assumiu o erro. Mas você viu aonde que a gente chegou? Onde foi que a gente chegou? Onde nós chegamos? Nós chegamos no seguinte: olha, nós temos um problema que precisamos resolver, eles também têm. Agora, vamos em comum acordo chegar numa solução? Foi isso que a gente chegou. Tá, então assim, ó, esse 1,5 milhão por agora, eu acho quase impossível a gente conseguir. Eu também não acho que é fácil, eu concordo contigo e também concordo que ele usou as palavras contra a gente, sim. Eu não estou discordando, não. O que eu penso? Aí cada um vai passar a opinião aí. Eu penso que talvez a gente possa pedir mais 30 dias para falar se a gente vai conseguir esse dinheiro e essa viabilização. A gente foca em trazer algum sócio, algum parceiro, nem que sacrifique parte do nosso lucro, para trazer esse primeiro dinheiro. Não é trazer investidor já tentamos de todo jeito. Não adianta. Trazer sócio mesmo é cara que vai pegar um pedaço do nosso negócio e vai aportar dinheiro. Mas todo mundo tem que correr atrás disso. Porque todo mundo é sócio. Né? Porque senão, daqui a pouco, nos próximos, só entra como prestador de serviço. Eu mandei no grupo aí um link de um banco que chama Banco Premiato. Esse Banco Premiato eu recebi o contato dele através do João, que o Juliano conhece também. Esse Banco Premiato, ele está fazendo uma parceria com o João lá da Home Corp, que a Home Corp não serve para nossa tese aqui, mas se a gente tiver uma garantia ou se a gente tiver uma carta fiança, possa ser que a gente consegue um recurso lá. Eu não conheço esse banco. Alguém conhece? Não, agora eu acho que a gente tem que ativar todo mundo focar 200% energia nisso, todo mundo correr atrás do dinheiro, todo mundo que eu falo é Ricardo, é Gabriel, é Juliana, é Edgar, marcar reunião, né? Exaustivamente, tentar achar um jeito, falar, cara, aqui tem uma sociedade, tem isso, você entra dessa forma, e a gente levantar pelo menos esses 3 milhões aí, que é tentar dar 1,5 milhão para ele, ou pelo menos 1 milhão, se eu acho que se chegar com 1 milhão para ele aceita, dá aquela respirada, né? O Juliano, que conhece o pessoal lá, não consegue entrar no detalhe para descobrir esse valor um pouco mais refinado? Eu vejo com o meu irmão, que eles estão presos no meu irmão, eles estão devendo pro meu irmão, pro Betão. Meu irmão que tocou a obra deles lá e terminou. Então estão devendo pro meu irmão, e o meu irmão que está fazendo essa pressão total aí através da administradora. Tem 8 milhões na mesa pro meu irmão receber. Eu vejo ele. Eu ofereci pro meu irmão um empreendimento, para ele assumir com nós ali. Ele ficou de me dar uma resposta até domingo.
Vê com ele, se ele falar assim, ó, você não abate 1 milhão de lá e pega um pedaço desse empreendimento, é uma alternativa, entendeu? É uma alternativa. E outras. E ele vai querer tocar a obra para nós, com certeza. Eu recuo, ele toca, a gente tem autoridade Não, nessa ele obra, né? toca, fala para ele, se ele ajudar a Tudo. gente nessa, ele pode tocar até o Garden com a gente, pô. Mas é essa a ideia. Essa a ideia. Então vamos ajudar quem está nos ajudando. Ó. Isso aí é zero problema. Né? O Garden eu ainda não entraria muito nesse assunto, porque o meio ambiente lá tá complicado. Não, mas tudo bem, mas é uma promessa que pode trazer o cara. Se o cara está nos ajudando, né? Nada melhor do que ajudar o cara também. Mas, enfim, tenta lá então. O que vocês acham de a gente seguir isso? Se tem outra estratégia, já fala, porque até segunda-feira eu tenho que dar um feedback para ele e falar, ó, doutor, a gente precisa de 30 dias. Se em 30 dias a gente não trazer algum dinheiro para você, então tá... Um caminho rápido que eu estava falando com o Juliano enquanto a gente estava na reunião aqui seria esse... Como chama esse negócio que você montou, Juliano? Você me deu o nome outro dia. House Bank, que eu tenho alguns imóveis em garantia aqui dentro da minha escritura. Seria a gente usar... Para fazer um home equity? Ou um home equity. O problema do home equity é que a SPE teria que ter faturamento. Mas a gente poderia tentar conversar com a Caixa para ver se a Caixa entraria já... A gente protocola o projeto, coloca o imóvel em garantia e já começa a dar andamento em algumas coisas. Seria um caminho. Abrir o protocolo na Caixa, a gente já, mais 10 dias no máximo, a gente está pronto. Termina aqui o que eu tenho que terminar de... Vai faltar o detalhe de hidráulica, alguma coisinha de hidráulica, alguma coisinha de elétrica, mas o resto está pronto. A minha preocupação é esse doutor, daqui 30 dias, ele falar, não quero mais se a gente não assinar o aditivo, porque agora a gente está solto, né? É que a Caixa, se a gente colocar o imóvel, se o Juliano tiver lá alguma coisa que se enquadre a isso, acho que vai cair o link aí. A Caixa é rápido para isso. Não, então vamos tocar assim, porque eu tenho aquele como que chama lá? Vai cair o link aí, viu? 30 segundos vai cair. Vou gerar um novo aqui. Gera um outro. Ué? Não entraram os outros? Não entendi também o que aconteceu. Então chegou. Não, eu tô com... O Gabriel está em outra reunião. O Gabriel, nesse momento, está atendendo um investidor que tem 700 mil. Vamos ver o que dá. Então, eu estava falando do negócio do imóvel de garantia. Esse aí na Caixa é rápido. É jogo rápido. Não tem muita frescura. É o tempo de cartório para poder averbar a garantia. Se o cartório for rápido também, pode não ser 30 dias, mas pode ser uns 40. Não vai matar ninguém também esperar 10 dias a mais, né? Não, isso aí, se a gente tiver uma previsibilidade, ele vai segurar. O problema é não ter essa previsibilidade. Né?
E ele está pressionando, mas assim, ele está cagando e andando, ele quer foder, ele quer tirar o máximo. Isso já é uma leitura clara, né? Só que ele pegou um cara que fala na lata para ele, né? Então, cara, eu não gosto desse tipo. É a mesma coisa entre a gente aqui, um querer foder com o outro, um querer comer o rabo do outro. Isso aqui é foda. Você tá negociando com um cara que o tempo todo tá querendo te foder, né? É o caso dele. Mas vamos então, eu acho que a gente tem que falar assim, cara, em 30 dias eu te dou uma resposta se eu conseguir o dinheiro e quanto que eu conseguir. Se eu não conseguir, você pode, já esperou até agora, você espera mais 30 dias. E a gente vai correndo então, com esse negócio da Caixa, porque vamos supor que depois de 20 dias a Caixa falou, beleza, daqui 40 dias eu libero o dinheiro. Aí a gente vai lá e fala com ele. Senão... esse negócio do LGC aí, se o Juliano tiver fácil lá, eu não sei como é que funciona esse processo com ele, mas se ele tiver fácil o imóvel, é sentar com o seu gerente e falar assim, ó, tá aqui o imóvel de garantia, eu preciso de levantar X, quais são as regras, apresentar os documentos, ver os custos, e não demora. A Caixa Ricardo, o que tem que fazer? O que tem que fazer? Como a gente vai tomar 1 milhão e pouco, 2 ou 3, o que o imóvel tem que fazer é um colchão de estofo para bancar as parcelas durante 1 ano. Esse que é o gargalo da operação, que ela se torna cara, porque a Caixa 30 dias depois a parcela vem. Eu estou estruturando uma operação Bradesco e uma operação Sicoob. Sicoob 0,55 mais IPCA, 1 ano de carência. Pela FAEG Incorporação, que o meu faturamento, graças a Deus, passou legal lá. Então eu tô trabalhando aqui, isso aqui é muito moroso, essas coisas aí. E a Caixa eu corri, que eu também jeriquei a empresa, eu estou com a empresa jericada também, e eu corri da Caixa só por causa desse sistema aí, que é pegar e em 30 dias já tem que estar pagando a parcela, Ricardo. Então a gente tem que ter uma engenharia financeira muito interessante para que a gente não leve uma invertida, porque o Edgar já está produzindo dinheiro e tomando o recurso da Caixa não é interessante também passar 1,5 milhão para ele, passar uns 500, 700 pau e deu, porque senão a gente não faz muita coisa. Os imóveis que eu e o Gabriel temos aqui é em torno de 5 milhões, 4.800, é isso aí. E a Caixa ele avalia 1 para 1, Edgar. Só que o problema a parcela já na recorrência. A gente fez uma análise, tomar 3 milhões aqui, Ricardo, e ficou o quê? 150 mil mês, né, Gabriel? Pela Caixa, né? 120, isso. 150, não lembro. Isso mesmo. Né? E daí, se a gente quer fazer um estofo de 10 meses, para garantir que a gente não vai botar o LGC do Edgar fora, o meu, enfim, a gente tem que considerar 1,2 milhão para parcelar. O Edgar já vai performar a venda e tal. Mas vai gerar essa carteira, vai gerar esse negócio de 120 mil mês. Esse que é o único medo que eu tenho com a Caixa. Já no Sicoob e outros lugares, eu e o Gabriel estamos conseguindo negociar a carência. É o único medo. Se a Caixa nos der 6 meses, caímos para dentro, já. Mas no Sicoob e outros bancos, como é que, quando está em cima de uma SPE, como é que faz? Ou tem que ter Não, é em cima do faturamento da empresa, é para a empresa que está emprestando, não é para a empresa, né? Então aí a gente vai depender do faturamento. A FAEG Incorporações e a Mari, e assim como o Edgar, o contador mágico, botou lá o faturamento de 28 milhões. Tá? Então a gente está jogando dentro do jogo aqui. Então eu acredito que o único medo que eu tenho da Caixa é esse, né, Gabriel? É ter um colchão de estofa. Agora, se o Edgar rachar em venda... Você não tem carência. Se o Edgar rachar em venda, a gente está confortável. Pegamos uma casa aqui do Reserva das Águas de 5 milhões e botamos na operação. Não tem problema nenhum. Botamos amanhã já. De qualquer maneira, eu assim, o que você falou tem que ser feito. Tem que ter contingência. Dá para vender em 30 dias, mas vai levar 1 ano? Tá, eu tenho dinheiro para pagar o juro de 1 ano. Então, beleza. Quanto que precisa? Eu preciso pegar 1,5 milhão e pagar 900. 600 é de juros. Então, deixa 600 ali de estoque. Então, aí não dá para fazer loucura. A gente dava para fazer loucura em um país economicamente estável. O Brasil está uma bosta, então a gente tem que fazer pé no chão, né? Então, por isso que, mais uma vez falando lá, eu estou com o Geri, que pode utilizar o meu crédito, não tem problema. Tem que ver essa questão de financiamento, porque eu só tenho terreno em planta, aí Caixa não pega, né? Então... A área eles pegam, né? A área de Pelotas lá de 8 milhões eles pegam também, né, Gabriel? Passando para o urbano, pega. Ok.
É só pagar o IPTU, já vira urbano. Mas os que eu usei de crédito aqui, que eu ia usar como garantia também, até para fazer home equity de planta, por exemplo, aqueles de Shangri-La. Shangri-La tem 4 milhões de lotes lá, nenhum passou. Porque quando não tiver o TVO, que é o tá apto, eles não aceitam. A primeira coisa que eles pedem é TVO. É como uma casa sem habites. Uma casa sem habites não tem garantia. Não tem nada, exato. Entendeu? A gente chupou bola ali numa operação, deixamos vencer um condomínio, quase voltou a operação toda num condomínio. Imóvel tem, Ricardo. Agora, o que a gente precisa nesse momento que o país está assim e está essa oscilação é a contingência ou a carência. Então, aqui amanhã eu estou indo a Curitiba, estou pegando agora peguei o carro aqui, vou subir a Curitiba e eu tenho reuniões lá em Curitiba, no Cicobi de Curitiba. Onde é que tem dinheiro hoje no país, segundo as superintendentes da Caixa lá de Curitiba? É Santa Catarina, tem dinheiro Caixa, São Paulo e Curitiba. Rio Grande do Sul não tem dinheiro, o resto do país nenhum tem dinheiro Caixa. Nem Brasília tem. A Caixa fala que tem, mas não tem, né? Tá todo mundo reclamando. E outra, os contatos que a gente tem já nos direcionam para a agência que tem a grana. Entende? Nós não estamos perdendo tempo. Então é isso que a gente está fazendo do lado de cá. Mas o imóvel tem, só que tem que ver essa contingência. Eu e o Gabriel, agora o Gabriel atendeu o Lucas ali, investidor, só que daí, como tinha a nossa reunião, ele remarcou. Só que o Lucas é pouquinha grana, né, Gabriel? É 700 pila, 600 pila. Isso mesmo. Então já está tentando esses negócios aí. O investidor lá que o Edgar me apresentou lá da Dacas, está rodando uma minuta de contrato, Edgar, de 1,5 milhão lá. Ele está estudando, mas nos pediu garantia. Ele não quer botar nada assim, o doutor. Quer uma garantia. Então, estou estudando uma garantia para passar para o doutor para dar sequência lá com o Lucas e o pessoal do Lucas. Então, tem investidor, estamos trabalhando. Fui a Porto Alegre umas 4 vezes já, né, Gabriel, sobre isso. E estamos trabalhando. Não, eu acho que agora não é buscar investidor. A gente pode buscar sócio ou buscar garantia de devolução e a gente vai atrás de alguma garantia para quem vai pôr o dinheiro. Entendeu? Eu acho que tem que ser meio assim, cara, ou você entra de sócio aqui no risco, ou nem que a gente diminua lucro. Não sei, a gente vai ter que pensar num jeito rápido agora. Lá quanto cliente dando de lucro mesmo, Juliano? Tá? Lá está dando de 14 a 16 milhões, né, rapaz? Eu acho que é isso, né? Eu vou por no pior cenário. No melhor cenário, 21 milhões. Né? Vamos por 14 milhões aqui. Vamos tentar pegar 3 milhões. Dá para a gente dar 1 milhão para ele e ainda 2 fazer o lançamento agressivo, essas coisas. Se a gente devolver o dobro, vamos tentar devolver o dobro sem garantia. Se alguém pedir garantia, a gente põe uma garantia. O que vocês acham? Pode ser. Ô, Gabriel, vamos chamar o Lucas de novo do Amaro para falar com o Dr. Renato e o Dr. Elton. O seu Elton e o Dr. Renato. E não vamos tentar atrás só de 3 milhões, vamos tentar esse cara que entra com cota de 500 pau, entendeu? É o que a gente vai começar. Boa, diminuir o esforço. Boa, vamos fazer isso. Então, vamos seguir, Gabriel. Nós estamos trabalhando aqui. Só confessa, Edgar, que falou bem ali pro Marcos. A gente broxou, cara. A gente não ficou em cima do Felicitar quando ele disse o grana ou nada. Eu não sabia o que ia acontecer. Hoje a gente ativa de novo. Então, eu acho que a conversa vai ser assim, cara, a gente precisa de 30 dias para ver se a gente vai trazer o dinheiro ou já faz o projeto. Né? Se alguém tiver alguma outra proposta, eu acho que até segunda vocês precisam trazer. Ricardo, se você tiver alguma ideia, você já traz para isso. Tá? Mas não pode ser uma ideia para o outro, tem que ser uma ideia. A ideia que eu estou trazendo, parte eu vou executar. Não adianta eu trazer uma ideia, passar para o Gabriel executar para mim. Então, a ideia é cada um assume também a sua ideia, porque senão fica assim, pedir para o outro fazer fica fácil. Então tá, senhores, eu acho que era isso. Eu preciso me deslocar ali ligeirinho para pegar o carro, coloquei para viagem, que a caminhonete está sem seguro aqui.
E ainda levei um susto, um oficial de justiça aqui achando que ia levar a caminhonete. Mas era outro negócio, graças a Deus. Mas vamos lá, senhores. Deixa eu falar, aí ninguém lança sem o RI ou lança o... Cara, não, tem denúncia aqui. Aqui é um tubarão territorial comendo o outro. Se movimentou sem RI. Eles fazem as cotas igual nós fizemos, né? Daí sim, mas lançamento sem RI eu nunca vejo, né? Aqui em todos. Porque até então o RI já vai para os flyers, para o site, já vai para tudo, né, o Edgar? O RI já vai no Não, material. é que Santa Catarina o pessoal lança todo mundo e até a lei de Santa Catarina do Estado atribuiu que o cara pode fazer reserva, entendeu? Antes da... Reserva sim, sem dação monetária, tá? Por isso está caindo todo mundo lá, os incorporadores se lascando, até aquela que nós ia comprar, tomou uma invertida da fio, tá, Gabriel? Tomou uma chamada do MP Federal, porque tinha tomado grana na reserva, tá? A lei Todas estão passando por auditoria. A Lei 14.382, ela também trouxe isso, né? Você pode falar e reservar, mas você não pode pegar dinheiro. Pegou dinheiro, ferrou. Na verdade, a lei não fala que não pode nem dar publicidade, né? Não, a 14.382 lá, ela fala que você pode sim falar futuro, Ah, tá, legal. haverá em breve, mas você não pode pegar dinheiro de ninguém, né? Tá. Cara, vamos correr, vamos pensar até segunda-feira, já vamos começar a movimentar a partir de agora. Vamos ver se a gente traz aí algum parceiro com cotas, tá? A vantagem que você falou de 1 ano e meio, então a gente pode oferecer o dobro em 2 anos pro cara. Aí 50% ao ano é muita grana, entendeu? É muito resultado positivo, né? Tipo, Gabriel, ative todo mundo de novo, o Juliano também, eu também. Combinado. Se tiver, Combinado. vamos ir atrás do que a gente consegue. Bom? Perfeito, senhores. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado. Falou, senhores. Tchau, senhores. Até mais.